Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Vamos continuar, então, a nossa aula sobre estética dentro da Escola de Frankfurt, falar hoje sobre um filósofo chamado Walter Benjamin, né? Então, eu vou apresentar aqui uma janela e a gente dá seguimento a essa apresentação, ok? Então, a Escola de Frankfurt, a gente já falou de Adorno, que é esse aqui, não é? Temos também aqui esse é o Horkheim, e esse da esquerda para a direita, né? Adorno, Horkheim, Marcuse, Horkheim que escreveu com Adorno a Dialética do Esclarecimento, o famoso livro que tem o Canto das Sereias, onde Ulisses, ele retoma a ideia de Ulisses ter sido acho que na volta, né, de Troia, ele vai pegar um navio que passa pelas Calipsos, né, que são as sereias, né, indo para Calipsos, né? Ele no mar passa pelas sereias. E ele convoca os marinheiros e pede que coloquem cera no ouvido dele, porque justamente ele cera no ouvido de todos os marinheiros, mas não nele. Nele ele seria amarrado ao mastro porque ele queria ouvir o canto das sereias. E aí, na viagem, os marinheiros seguem tranquilo e veem que Ulisses se debate, mas não sabem se ele ouviu o canto das sereias ou não. E aí, o Horkheim coloca isso porque o canto das sereias é as mídias, a cultura de massa, né? Ele coloca isso. E a questão é, Ulisses escutou ou não escutou o canto das sereias? Se ele escutou, dizem que as sereias, sabendo que Ulisses era astuto, né, que significa astuto, não cantaram nesse dia. E Ulisses, sabendo que as sereias sabiam que ele era astuto, ficou muito bravo por não ter escutado o canto das sereias, mesmo querendo. Mas a moral da história é preciso estar preparado para o canto e para o não canto, né? É preciso estar preparado para estar online e para estar offline, né? Então, esse último aqui, da esquerda para a direita, o Walter Benjamin, que nós vamos falar hoje, né? Então, os membros da Escola de Frankfurt trataram do estudo do autoritarismo, da racionalização e a tecnificação das sociedades e a relação entre conhecimento científico e crítica social. Estavam desiludidos com a sociedade moderna, que não cumpriu suas promessas de trazer liberdade, igualdade e fraternidade aos povos. Mas, além disso, e isso é o que mais nos interessa, a situação da arte e da estética na era das tecnologias e dos meios de comunicação de massa são abordados por eles, né? E aí uma citação. A obra de arte na era de sua reprodução técnica é o título do livro de Walter Benjamin. A obra de arte tecnicamente reproduzida faz com que perca sua aura, ou seja, a reprodução. Existe a Mona Lisa, o quadro que está lá no Museu do Louvre, que eu até já vi pessoalmente, mas existem milhares de reproduções da Mona Lisa. O que é? Qual a diferença entre ver o quadro original e ver uma reprodução, né? Então é a perca da aura, mais um ganho de valor exibitivo. A aura é o que torna um trabalho único. Ele acredita que o cinema tem o poder de mobilizar as fantasias inconscientes das massas através da manipulação da imagem. O conceito de indústria cultural foi delineado em 1947 por Adorno e Horkheim, no livro Dialética do Iluminismo. Eles sublinharam as principais ameaças da aplicação, ou dialética do esclarecimento também, pode chamar, desde técnicas de reprodução industrial até a criação e divulgação de obras culturais maciças. Lembro que Adorno era contra o jazz, por exemplo, que achava que era uma música de massa, e apesar da questão da improvisação, né? Ele criticava, ele acreditava que a cultura erudita que era importante, né? Então, diferentes perspectivas. Toda atividade humana, seus domínios simbólicos, suas relações estabelecidas. Da sociedade pré-capitalista, tem a ver com a cultura popular, lugares públicos, tabernas, praças, mercados, igrejas, e a cultura de elite, locais específicos como escola, universidades e bibliotecas. Condiciona a questão da interdependência da alta e baixa cultura, gênese do Estado moderno, desenvolvimento de uma civilização de corte, revoluções burguesas, movimento romântico, industrialização, avanço da técnica. Tudo isso tem a ver com o símbolo da alta cultura, seria um dos primeiros objetos culturais a entrar no sistema de produção e difusão cultural. O teatro, a música, a pintura e os espetáculos culturais organizados em moldes empresariais, teatro, circo, etc. Antes, as trocas se efetuavam ao ritmo das necessidades do público, ao que Benjamin fala. Depois, a produção é ordenada por leis comerciais e a circulação de bens culturais é determinada por critérios econômicos e não culturais. A cultura de massa, a cultura de consumo, a cultura midiática, a indústria da cultura, é o setor de produção e reprodução e difusão de bens e serviços culturais em série, regido por critérios prioritariamente econômicos,
contraposição ao conceito de alta cultura, cultura dominante ou cultura de elite, que por sua vez se opõe à cultura popular, pequena tradição ou cultura tradicional. Então, a obra de arte, na era de sua reprodutibilidade técnica de 1935, Benjamin é o primeiro ao analisar a nova cultura de massa, a aura, o aqui e agora da obra de arte, sua tradição, sua unicidade, sua condição de objeto cultuado, faz com que uma obra a ser reproduzida em série perde a sua aura. Né? Então, olha aí, o valor do culto, a arte pré-histórica, a arte sacra na Idade Média. Então, o valor da exposição, a fotografia e cinema que possibilitam de forma ampla o valor da exposição. E a democratização da cultura. Né? Apesar dessa perca da aura, ela é democratizada. No cinema, não se aplica o critério da autenticidade, reprodutibilidade obrigatória, produto coletivo, reação coletiva do público. A nova percepção, qualquer pessoa em posição de usar e gozar a obra de arte. A cultura de massa baseia-se na percepção e no uso da obra reproduzida. Benjamin foi capaz de ver na técnica e nas massas um modo de emancipação da arte. E aí é que entra o papel da fotografia, por exemplo. Mesmo na reprodução mais perfeita, o elemento está ausente. O aqui e agora da obra de arte, sua existência única no lugar em que ela se encontra. Nessa existência única e somente nela que se desdobra a história da obra. E aí ele coloca a fotografia, que mesmo sendo uma cultura de massa, tem aura. Por quê? Com a fotografia, o valor do culto começa a se recuar, pois quando o homem se retira da fotografia, o valor de exposição supera pela primeira vez o valor do culto. O retrato era o principal tema nas primeiras fotografias, né? A gente sabe lá o daguerreótipo, o retrato das pessoas, mas depois a fotografia da paisagem, por exemplo. Fotografia e cinema como arte, né? A gente sabe que no cinema existe essa visão fotográfica, porque o cinema é nada mais do que muitas fotografias em movimento, né? Juntas, unidas. A fotografia não era considerada como arte, pois havia uma controvérsia entre ela e a pintura, pois a pintura era feita a partir da criatividade do artista, e a fotografia era apenas considerada cópia de uma arte, e alternava a natureza da arte. A gente sabe que isso já foi superado. Né? A exigência de ser filmado, né? A cultura do selfie, a cultura da live, né? A técnica do cinema é como a do esporte, pois os espectadores são semi-especialistas. Discutem sobre o assunto. Para os escritores, a diferença entre o autor e o público está prestes a desaparecer, o que explica o direito que cada um tem, hoje em dia, de reivindicar o respeito de ser filmado, carta do leitor, publicação, e envolve a prática do cinema. A indústria cinematográfica estimula a participação das massas através de compulsões ilusórias. Mulheres, concursos de beleza, carreira e vida amorosa das estrelas. Tudo para corromper e falsificar o interesse original das massas pelo cinema. O que vale para o capital cinematográfico, vale para o fascismo, pois ambos exploram secretamente o interesse de uma minoria, a aspiração por novas condições sociais. Conclusão. Cultura de massa não tem como fugir da lei da oferta e da procura. A cultura acompanha a lógica industrial da sociedade moderna. A lógica econômica são grupos econômicos que visam lucros e realizam por executivos especializados em fornecer ao consumidor o que julgam mais vendável. Os níveis culturais não correspondem a uma nivelação classista, não representam graus de complexidade, não correspondem com níveis de validade estética. A relação de fruição é que a diferença de nível entre os vários produtos não constitui a priori uma diferença de valor, mas uma diferença da relação fruitiva na qual cada um de nós alternadamente se coloca. Não existe diferença de classe social ou de nível intelectual. Os vários níveis são complementares e todos consumíveis pela mesma comunidade de consumidores. A questão social e política é o nível de escolaridade e o tempo livre. E uma cultura de entretenimento jamais poderá escapar de submeter-se a certas leis de oferta e da procura, ou seja, o capitalismo, mais uma vez aí, né? Então, temos aqui as nossas bibliografias, falta colocar também a questão do Walter Benjamin, né? Bom, então, é isso, agradeço mais uma vez, espero que tenham feito refletir sobre a nossa cultura. Benjamin coloca o cinema, a fotografia, formas de artes importantes também para a gente se manifestar artisticamente. A gente já vem falando muito de música, mas também tem essas linguagens, além de música e de pintura, né? Mas também a própria escultura, tudo isso são maneiras de se manifestar artisticamente, e a arte nos dá sentido à vida, ainda que ela tenha todo esse contexto político de como ela é colocada, vendida, consumida também. Né? Então, é isso. Fiquem em casa, fiquem bem e até a próxima.